Neste vídeo, vamos trabalhar em um exemplo que não só aborda boa parte do conteúdo que a gente viu até aqui no curso, mas também nos dá a oportunidade de apresentar e discutir alguns novos tópicos dentro do Shine. Então vamos lá. A ideia é fazer esse appzinho aqui, que utiliza uma base de dados de partidas do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2003 até 2023 e permite a gente escolher a temporada, um time que jogou essa temporada e mostra para esse time escolhido as últimas 5 partidas do time no campeonato. E além disso, mostra quantas vitórias o time obteve nesses jogos. Essa base está nesse CSV que eu estou mostrando aqui na tela, que está disponível neste link que eu vou deixar junto ao vídeo. Esse CSV ele é gerado por esse repositório, é um repositório que eu criei há alguns anos atrás, que tem como objetivo justamente coletar esses dados de partidas do Campeonato Brasileiro e organizá-los dentro de um pacote. Só que um coproduto desse repositório é gerar esse link com o CSV das partidas. Então a gente pode ler os dados diretamente desse link aqui. E as partidas, elas são atualizadas conforme elas acontecem. Então, esse banco de dados, ele é acrescentado de linhas sempre que acontece novos jogos do Campeonato Brasileiro numa nova temporada ou durante a própria temporada. Então, é um link que contém uma base de dados, o link é sempre o mesmo, mas a base de dados ela vai sendo atualizada com o tempo. Então, eu vou copiar o link aqui. E aqui eu vou criar o código base do nosso aplicativo Shine. Como essa base ela é atualizada com o tempo, faz sentido para a gente ler a base aqui dentro do server. Porque se a gente ler fora, como a gente discutiu no vídeo sobre importação de dados, ela vai ser lida uma vez só no momento que o app é colocado em produção, é colocado para rodar online. Então, se eu coloquei isso numa segunda-feira, o app ficou rodando até sexta-feira, ele vai ler, vai importar a base apenas na segunda-feira e não pegaria os jogos que ocorreram durante a semana, caso eles aconteçam. Né? Então, se tiver um jogo na quarta-feira, a base vai ser atualizada e uma pessoa que entrar para ver o app na quinta não vai pegar o jogo da quarta, porque a base foi lida só na segunda. Ao ponto que, se eu colocar a leitura da base dentro do server, essa base vai ser lida toda vez que alguém entrar no aplicativo para visualizar. Então, a pessoa entrou no aplicativo, para ela, ali dentro do R, vai estar sendo importada a base de dados e ela vai pegar a base mais atualizada por conta disso, tá? Então, eu vou ler a base aqui dentro do server, tá? Então, eu posso colocar o link direto aqui, dentro da função read CSV, ou se eu quiser, eu posso colocar a URL com uma string aqui, já que essa URL nunca muda, e para não ficar esse código gigante aqui dentro do server, né, essa URL grandona aqui, eu deixo aqui como o objeto URL. Mas vejam que a leitura é feita dentro do server. Então eu posso rodar aqui. Então esse código aqui que cria esse objeto URL, ele roda uma vez só, mas a leitura da base é feita sempre que uma pessoa acessar o app, tá? Então, vou rodar isso daqui e rodar isso daqui. E eu tenho aqui dentro do R agora a minha base, tá? Vou deixar ela salva nesse objeto dados para a gente poder ir testando enquanto a gente constrói o aplicativo. Muito bem. Então, a ideia é reproduzir esse exemplo que eu estava mostrando aqui, tá? Então, a gente vai usar o sidebar layout
Dentro do sidebar, a gente vai colocar 2 inputs, um de temporada e um de time. E no main panel, a gente vai colocar um output de tabela e um output de texto. Então, vamos construir esse layout aqui. Bom, e antes de tudo isso, tem um título. Então, aqui dentro do Fluid Page, eu vou fazer site. Aliás, antes de tudo, né, tem um título, title panel. E aí eu vou pegar exatamente esse título que está aqui, vou até copiar esse título e jogar aqui. Os últimos 5 jogos de cada time. Agora sim, o sidebar layout, que tem o sidebar panel e o main panel, tá? Dentro do sidebar panel, a gente vai colocar os 2 inputs. O primeiro é o input de temporada e o segundo é o input de time. Eu sei que nesse momento em que eu estou fazendo esse exemplo aqui, essa base só contém jogos de 2003 a 2023. Então, eu poderia, se eu quiser, se eu quisesse construir aqui esse select input da temporada diretamente aqui dentro da UI, temporada, fazendo diretamente no código aqui do select input a escolha, as possíveis escolhas para a temporada, fazendo um vetor de 2003 a 2023. Qual que é o problema? Quando essa base for atualizada com os jogos de 2024, eu precisaria vir aqui no código e alterar na mão as opções desse select input para que a pessoa, né, que estiver usando o app consiga selecionar os jogos de 2024, senão vai ficar sempre travado em 2023 no máximo, né? Então, por mais que a base contenha jogos de 2024, como eu não vou conseguir filtrar pelo ano de 2024, eu nunca vou conseguir ver os jogos de 2024. Então, qual que é o ideal aqui? É a gente fazer isso daqui, né? Definir quais são as escolhas desse select input com base aqui nos dados. Só que a gente não tem os dados disponíveis na UI, porque a gente está lendo os dados dentro do server. Então, o que a gente faz aqui dentro do server, a gente não consegue usar aqui na construção do objeto UI. Como que a gente resolve isso? A gente vai construir, né, para resolver isso, a gente vai construir esse select input dentro do server. E a gente vai fazer isso utilizando o chamado UI output. Então, é um output que vai virar um elemento da UI, tá? Então, isso aqui vai ser o select temporada. Então, eu vou construir o select, isso aqui é um output ID, em que eu vou gerar para esse output o select input da temporada. E aí, para fazer isso, aqui dentro do server, eu vou construir esse output, select temporada. E se eu estou construindo um UI, né, se eu estou usando aqui UI output, aqui eu uso render UI. Tá? Deixa eu aumentar aqui a tela. E aí, aqui dentro eu vou colocar exatamente o select input que eu tinha começado a construir aqui. Então, isso aqui vai aparecer nesse lugar aqui. Então, eu estou construindo um select input. Eu estou fazendo parte da UI dentro do server. E aí, isso aqui vai aparecer aqui. E vai virar um UI como qualquer outro. Vai virar um UI como se tivesse construído diretamente aqui dentro do objeto UI. Só que aqui, nesse caso, eu não vou fazer desse jeito. Aqui dentro do server eu tenho acesso aos dados, aqui eu vou trocar por
um valor que eu vou gerar a partir desse objeto dados, que é sort unique dados, e aí a coluna referente à temporada dentro da minha tabela de dados é essa coluna season. Então aqui eu vou pegar de maneira ordenada, né, por ordem numérica ou alfabética, que acaba virando a ordem numérica também, os valores únicos aqui dessa coluna season. Então ele vai me dar exatamente o vetor de 2003 até 2023 nesse momento, mas quando a base for atualizada com os jogos de 2024, eu também vou ter aqui 2024 dentro desse objeto. Então é exatamente isso que eu vou colocar aqui. Tá bom? Vamos ver se isso está funcionando. Então vejam que aparece o meu título, eu estou aqui com o meu sidebar layout, e aqui aparece o filtro que eu construí ali dentro da UI. Tá bom? Muito bem. Então a gente fez o primeiro filtro, o primeiro input, agora vamos fazer o próximo, que é o input do time. E vejam que aqui a gente tem que tomar cuidado com uma questão, porque eu não posso simplesmente fazer a mesma coisa que eu fiz para o input da temporada. Ou seja, aqui de fato eu vou fazer um output, porque para pegar o nome dos times eu também vou precisar do objeto de dados. Então eu preciso fazer dentro do server. Então aqui essa parte é igual. Também vou fazer um select time aqui, né? Dentro de um output. Aqui dentro do server eu também vou criar o meu select time com o render UI. Então essa parte também é igual. O que não vai ser igual ao que a gente fez antes? Eu não posso simplesmente fazer time ou times sort unique dados, e aí o jeito que aparece o nome do time dentro aqui da tabela é ou nessa coluna home, que fala qual é o time que jogou em casa em cada partida, ou nessa coluna que não está mostrando aqui, mas a coluna away, que fala qual é o time que jogou como visitante. Né? Então todo jogo tem um time mandante e um time visitante. O mandante está nessa coluna, o visitante está na coluna away. Pela natureza desse campeonato, todos os times jogam uma vez em casa e outra vez fora de casa contra todos os outros times. Então é um campeonato de ida e volta, esse é o termo dentro aqui do contexto dessa base de dados, né, do contexto do futebol, um campeonato de ida e volta. Então o time A vai jogar contra o time B, C até o time Z na casa dele e fora de casa. Então todo time faz 2 partidas contra qualquer outro time no campeonato. Então, o que isso quer dizer pra gente aqui? Que tanto faz eu dar um unique nessa coluna home ou nessa coluna away, que eu vou ter todos os times que disputaram o campeonato, tá? Mas, mesmo com essa informação, né, eu não posso simplesmente fazer isso daqui para pegar todos os times únicos, né, da tabela. Porque se eu fizer isso, se eu fizer exatamente isso, eu vou fazer só para a gente ver o que acontece. Então aqui vai ser o select input que eu vou construir aqui, vai ser o de time. E aqui eu vou colocar times. E aí se eu rodar esse app, de fato eu vou ter aqui, né, o input de temporada e o input de time. Só que o problema é, eu não sei do jeito que eu fiz aqui, por exemplo, se o Atlético Goianiense, né, o Atlético de Goiás, ele disputou o campeonato em 2020, em 2003, né? Porque também, pela natureza dos dados, né, pela natureza do contexto aqui do problema que a gente está, esse campeonato ele tem o chamado rebaixamento. Então, todo ano, 4 times saem desse campeonato e vão para a segunda divisão, e outros 4 times sobem. Né? Então, em 2003, 4 times caíram para a segunda divisão e 4 times subiram para a primeira divisão, que é
esses dados aqui, né, eles se referem só à primeira divisão, não tem dados das outras divisões. Então, todo ano, 4 times mudam. E aí, eu não sei, pelo jeito que construí, se esses times que estão... Quais desses times que estão mostrados aqui, de fato disputaram a temporada de 2003, 2004, 2005 até 2023, né? E aí, se eu faço uma escolha, por exemplo, eu escolho aqui 2004 e eu coloco, por exemplo, o Bahia, se o Bahia não jogou esse campeonato, quando eu fizer o filtro da base, vai dar vazio, porque não vai ter nenhuma partida do Bahia em 2004, né? E aí eu vou ter que colocar um aviso aqui, o Bahia não disputou esse campeonato, né? E aí a usabilidade do app fica ruim. Porque qual que é o melhor? Qual que é o ideal aqui? É eu fazer de tal maneira que quando eu escolho uma temporada, 2003, por exemplo, só mostre aqui no filtro de times os times que disputaram o campeonato em 2003. Né? Eu não quero ver todos os times da base, eu quero ver aqueles que disputaram o campeonato em 2023. Então, é totalmente possível fazer esse filtro de temporada na construção desse input, porque a gente está justamente fazendo esse input dentro do server. Então, aqui, em vez de fazer isso, eu posso filtrar a base para pegar a temporada que eu escolhi, input temporada, né? Então season é o nome da coluna, temporada é o nome que eu dei para esse input aqui, e aí sim eu pego os times distintos e ordeno em ordem alfabética, só para ficar mais fácil de achar lá dentro do select, tá? Agora eu escolho um ano e ele mostra só os times que disputaram o campeonato nesse ano. Então vejam, por exemplo, que aqui em 2003 tem o Paraná, e eu sei que em 2023 não, o Paraná não estava jogando o campeonato, então ele não vai aparecer aqui. Muito bem. Então essa é a nossa estrutura aqui de filtros na UI, tá? Então essa é a nossa estrutura de inputs aqui. A gente escolhe a temporada e depois um time que disputou essa temporada. Agora vamos fazer os outputs de fato da tela, né? Que seria a tabela e o texto aqui do lado. Começando aqui pela UI, no main panel, eu quero fazer uma tabela e do lado um texto. Então, como eu quero colocar um elemento do lado do outro, eu vou usar o nosso grid Bootstrap, utilizando as funções fluid row e column. Então, eu vou fazer uma coluna. Então, aqui vale a pena comentar que a gente está fazendo uma linha dentro dessa região aqui. Então, dentro do main panel, a gente está fazendo uma linha. Então, a gente viu também em um vídeo passado, em que a gente apresentou o sidebar layout, que o sidebar layout nada mais é do que um embrulho dessas funções fluid row e column, que já cria essa estrutura de uma coluna esquerda, uma coluna direita, e essa coluna esquerda tem esse fundo cinza para dar esse destaque de que é uma barra lateral de filtros, por exemplo. Então isso aqui já é uma coluna por trás, é uma coluna, se eu não me engano, de tamanho 4, e aqui é uma coluna de tamanho 8. E aqui dentro da coluna de tamanho 8, a gente está criando uma linha. E isso é totalmente possível dentro do Bootstrap. Dentro de uma coluna, você cria uma nova linha, e aí essa linha que está dentro dessa coluna de tamanho 8, ela vai ter também 12 unidades. Só que é 12 unidades dentro de um espaço menor, não é 12 unidades na tela toda. É 12 unidades dentro desse espaço aqui. Tá? Então eu estou criando uma linha com 12 unidades possíveis de coluna dentro de uma coluna de tamanho 8. Só que é 12 nesse espaço aqui, que é
8/12 da tela, tá? E aí aqui dentro dessa coluna de tamanho 8, eu vou dividir em duas colunas. Uma de tamanho... posso dividir igual, a divisão aqui tanto faz. Eu não lembro a divisão que eu fiz aqui no exemplo, mas está me parecendo meio a meio. Então eu posso fazer aqui uma coluna de tamanho 6 e uma coluna de tamanho 6 aqui também. Então, uma coluna de tamanho 6 aqui, que vai ter a tabela, table output, eu vou chamar de tabela. E aí, outra coluna de tamanho 6, eu vou ter o text output, eu vou chamar isso aqui de texto. Tá? Então, aqui lembrando, é output ID e output ID. Ao fazer isso, se eu rodar o app, não vai aparecer nada, porque eu ainda preciso construir a tabela e o texto. Mas a ideia é que agora eu tenho uma coluna de tamanho 6 aqui e uma coluna de tamanho 6 aqui. Só que é 6, que seria metade da tela, não é referente à tela toda, é referente a esse espaço aqui. Então, é 6 representando metade desse espaço e 6 representando a outra metade desse espaço. Então, vamos construir agora esses outputs. Então, output tabela, vou começar pela tabela que é o mais fácil. Então, se eu estou fazendo um output table, eu vou usar aqui render table. Então, table output, render table. E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar os dados, filtrar para pegar a temporada igual àquela que eu escolhi e o time igual àquele que eu escolhi. Só que os jogos de um time, né, ele pode ser visitante ou mandante, igual a gente viu antes. Então, eu posso selecionar o time tanto da coluna home como da coluna away. Dessa maneira, esse filtro precisa ser dessa maneira aqui. O home igual ao input time ou o away igual ao input time. Então, eu vou pegar todos os jogos de um time, seja ele mandante ou visitante, em uma temporada e vou pegar... Eu acredito que essa tabela já esteja ordenada por data. Então, esses valores aqui já estejam ordenados pela data do jogo. Mas, para garantir, vamos ordenar de forma decrescente pela data. Então, os últimos jogos estão em cima agora. E aí eu pego os primeiros 5. Tá legal? Então, fazer isso daqui vai me dar os últimos 5 jogos de um time. Vamos ver. E aí vamos selecionar só o que a gente gostaria para mostrar na tabela e a gente vê o resultado. Eu gostaria de ver Match ID, eu não me interesso. Temporada eu não preciso, porque é o que vai estar selecionado aqui. Aí eu preciso saber quem é o time mandante, o placar, que está na coluna score, e o time visitante. Então vamos ver. Aí apareceu aqui. Então, os últimos 5 jogos do Atlético Paranaense em 2003 foram esses daqui. O último contra o Paysandu, o penúltimo contra o Vasco da Gama, o anterior Guarani, Bahia e São Paulo. Muito bem. E aí, se eu troco de time, ele me mostra os últimos jogos agora do Bahia. Se eu troco de temporada, ele mostra os últimos jogos agora aqui do América de Natal. E se eu trocar de time, ele também funciona. Então tá legal aqui. Tá funcionando o back-end aqui do nosso aplicativo, está funcionando bem. Então é exatamente essa lógica que a gente queria. Muito bem, vocês viram que quando eu carreguei o app aqui na tela, ele deu um errozinho. Vamos ver de novo. Vou dar aqui o atualizar. Ele dá um erro aqui e um erro aqui na tabela por alguns segundos e depois aparece o resultado.
por que que isso aqui acontece? Por que que esse erro aqui acontece e depois ele some e aparece o que deveria aparecer? Isso acontece porque por conta de como a reatividade funciona por trás do Shine. O que que acontece quando a gente roda o app? O que acontece é, ele gera a UI, ele vai transformar todas essas funções em HTML, ele vai ler o código daqui do server, vai ler todo esse código e gerar o diagrama de reatividade, que é quais inputs geram quais outputs, né? Então ele vai fazer esse diagrama do que depende do que. E ele já vai rodar o fluxo de reatividade uma primeira vez, ou seja, ele vai criar todos os outputs a depender do que eles, de quais inputs eles dependem. Então, quando ele for criar, então vejam que aqui a gente tem 4 outputs, né? A gente tem no momento a gente tem só 3, mas quando a gente fizer o texto a gente vai ter 4, a gente vai ter o output de texto, o output de tabela e também a gente tem os 2 outputs aqui de select, que criam os inputs que a gente usa na UI, aqui na hora de usar o aplicativo. Bom, nesse primeiro fluxo de reatividade, ele vai criar esses 4 outputs. Então, ele vai criar aqui o select temporada, e aqui tudo bem, ele depende dos dados, e vai criar esse select input, beleza. Aqui, ele vai tentar criar o select de time e vai ter um problema já. Por quê? Porque aqui ele vai tentar usar o input temporada. E nesse momento inicial, nesse primeiro fluxo de reatividade, ainda não existe o input temporada, independentemente se ele tentou fazer esse output primeiro ou esse aqui, tá? Porque por mais que ele já tenha rodado o código desse output, ele só atualiza a tela tudo junto. Então ele vai girar todos os outputs e depois atualizar a tela, depois ele vai atualizar o HTML aqui por trás da tela. Então, ainda não existe para o Shine o input temporada, mesmo ele já tendo rodado, mesmo se ele já rodou isso daqui. Tá? Independente se ele rodou esse output primeiro ou esse aqui primeiro, tanto faz. Se ele rodou esse aqui primeiro, mesmo assim, ainda não vai ter existido esse input temporada nesse primeiro fluxo de reatividade. Tá? Porque ele roda todos, ele cria todos com o que já tem criado e depois vai atualizar a tela para que de fato esse input aqui apareça lá no HTML e fique disponível de volta aqui dentro da lista input para o Shine. Então isso vai acontecer depois que ele rodou todos os outputs uma vez. Então aqui vai dar problema, porque ele vai tentar achar isso daqui. Isso aqui vai ser nulo, porque não vai existir input temporada, ou não vai existir o temporada dentro da lista input. Então isso aqui provavelmente vai dar um erro, porque eu vou estar, é como se eu estivesse fazendo isso daqui. E é o erro que aparece lá na tela em vermelhinho rapidinho. E a mesma coisa vai acontecer aqui, porque também ele depende do input temporada e também do input time, que se o input temporada não existe, nesse momento inicial, o input time também não existe porque ele depende do input temporada para ser criado. Então eu criaria o input time aqui e esse código nem terminou de rodar porque deu um erro, porque aqui era nulo. Então isso tudo aqui vai ser nulo e também vai dar um erro aqui no output tabela. E é isso que acontece. No console a gente vê que aparecem alguns erros e é o erro que acontece quando ele tenta rodar esses outputs a primeira vez. Mas por que então que esse erro some e aparece o valor verdadeiro? Porque no momento em que ele termina de rodar esses outputs, esse roda e funciona, ele gera o output. Esses dois dá erro, né? Eu estou no momento em que eu tenho o valor agora, isso aqui veio para a tela, o output que deu certo veio para a tela, os outros dois que não deram certo vieram com um erro, uma mensagem vermelha de erro, mas ao criar esse output aqui, que no fundo é um input, né? Ao criar o select de temporada, o que aconteceu? Eu gerei um input novo, que é o input temporada. E isso vai disparar a reatividade. E agora o input temporada existe. E o que acontece? Ele vai rodar
tudo que depende do input temporada. Então ele vai rodar isso daqui de novo e vai rodar isso daqui de novo. E aí ele vai conseguir gerar dessa vez isso daqui, mas ainda não vai conseguir gerar isso daqui porque, de novo, eu rodo isso daqui e rodo isso daqui. Então ele vai gerar o output time, select time, que, por consequência, geraria o input time, mas nesse segundo momento de reatividade ainda não existe o input time, porque ele vai tentar gerar esses dois outputs e jogar ao mesmo tempo lá na tela. E o input time só vai existir quando de fato esse select input estiver na tela. Então, nesse segundo momento, ainda não existe o input time, então isso aqui de novo vai dar erro. E aí, o que acontece? O input time aparece na tela, gera um novo input, gera um terceiro fluxo de reatividade e tudo que depende do input time vai rodar de novo. O que depende aqui do input time? O output tabela. E então, o output tabela roda de novo e finalmente ela aparece na tela. Então, no fundo, quando eu rodo o app aqui, está acontecendo 3 fluxos de reatividade. O fluxo de reatividade inicial, o fluxo de reatividade ocasionado pelo input temporada ter sido criado, o fluxo de reatividade ocasionado pelo input time ter sido criado. E aí, no primeiro momento, eu crio esse, no segundo momento, eu crio esse, e no terceiro momento, eu crio esse output. Bom, como que a gente faz para não aparecer esse erro aqui na tela? Como que a gente lida com isso? Porque é um comportamento ruim para o usuário, né? Por mais que no fundo, no final das contas, os outputs apareçam aqui, como que a gente faz para não aparecer esse erro por essa fração de segundo? A gente tem que fazer o que a gente chama de validação. Nesses casos, quando a gente está criando o input dentro do server, é muito comum a gente precisar de fazer alguma validação para não ter esse problema aqui. O Shine possui algumas funções de validação, a gente vai mais na frente no curso ter um vídeo só sobre isso, mas mesmo sem saber quais são essas funções, a gente poderia construir uma validação aqui usando o que a gente já sabe de R. Porque qual é o problema aqui dentro? O problema é que isso aqui é nulo. Então a gente pode falar para o Shine que eu só vou querer rodar esse código aqui quando o input temporada não for nulo. Então ele só vai rodar esse código, a reatividade continua igual, ele vai entrar aqui para tentar gerar o output select time, independentemente se o input temporada é nulo ou não. Mas esse código aqui, ele só tenta rodar se isso aqui não for nulo. E aí, caso isso aqui seja nulo, a gente pode falar assim, ó, tá, se for nulo, então devolva nulo também. Ou seja, ele não vai devolver nada para a tela. E aí, em vez de aparecer um erro, vai ficar em branco, até isso aqui não ser nulo e ele conseguir rodar esse código para devolver o select input. Aqui embaixo, exatamente a mesma coisa. Você vai rodar isso aqui, o código que gera a tabela que a gente quer mostrar na tela, quando? Quando o input time não for nulo. Aqui eu não preciso fazer input temporada e input time, ambos não forem nulo. Por quê? Porque o input time, ele só vai... se o input time não for nulo, o input temporada com certeza não vai ser nulo também, porque o input time depende do input temporada. Então, se esse aqui não for nulo, com certeza esse daqui não vai ser nulo. Então, eu posso fazer só o input time não ser nulo. E aí, caso for nulo, eu também devolvo nulo aqui, porque em vez de aparecer um erro lá no lugar da tabela, ele vai devolver nada, vai devolver vazio, vai ficar um espaço em branco até o input time existir. Então, vamos ver se isso aqui resolve o nosso probleminha. Então, vejam que agora está funcionando, normalmente ainda, e não aparece mais a mensagem de erro no começo, tá? Então, isso é um problema mais de experiência de usuário
do que até um problema de estar devolvendo resultados errados, né? Um problema de aparecer um erro na tela que quem está mexendo no app e não olhou o código por trás não sabe o que é. Se a pessoa não trabalha com R, não viu o código, ela não faz ideia do porquê que aparece um erro, uma mensagem vermelha no começo. Então é ruim deixar isso na tela. Então a gente tem que sempre também pensar na perspectiva de quem está utilizando a aplicação. Muito bem, então, agora que a gente resolveu esse problema, vamos fazer o outro output, que é o output texto. Então, se eu usei aqui text output, aqui eu vou usar o render text. E como que a gente conta o número de vitórias de um time, do time selecionado nos últimos jogos aqui que a gente pegou? Bom, eu tenho o placar do jogo e eu sei que quem ganhou o jogo é o time que fez mais gols, né? Então, se eu estou olhando para esse time aqui, o Atlético Paranaense, eu tenho que ver se ele é mandante ou visitante e ver se ele fez mais gols que o adversário. Tá? Então a gente vai ter que transformar essa coluna score numa coluna que eu consiga avaliar o número de gols do mandante e o número de gols do visitante. Tá? E aí, a depender se o time que eu estou olhando é mandante ou visitante, eu calculo, eu vejo, né, avalio se o número de gols dele é maior do que o do adversário. Muito bem. Vejam que aqui, para fazer o texto de quantas vitórias o time teve, eu preciso exatamente dessa tabela. Então, e essa tabela eu já gero exatamente esse código aqui. Eu gero aqui dentro. Então, o que a gente poderia fazer aqui, para não ter que fazer esse código duas vezes, é criar um reactive, uma expressão reativa, que eu vou chamar de dados do time. E isso aqui é um reactive, que vai ter exatamente esse código. Então, eu vou guardar. E aí, aqui dentro, eu vou precisar fazer a validação para eu não ter o erro que a gente tinha antes. Então, eu vou mudar a validação para cá. Faltou uma chave. Muito bem. Então, aqui dentro, eu vou calcular essa tabela com os primeiros 5 jogos de um time. E vou salvar em dados time e vou usar isso aqui. Tá? Só que agora, a validação aqui dentro é com relação ao dados time. Então, isso aqui não pode ser nulo. Se isso aqui for nulo, né? Se isso aqui for nulo, é porque eu devolver nulo aqui, e é porque isso aqui ainda não existe. Isso aqui ainda é nulo. Então, eu faço a validação agora com base no dados time aqui dentro. E aí, o que eu devolvo aqui é o dados time com as colunas que eu quero selecionadas. Muito bem, vamos ver se continua funcionando agora. Deixa eu comentar esse código aqui que eu ainda não fiz nada nele. Ver se eu não quebrei nada. Então, aparentemente, ainda está funcionando. Muda a temporada, muda aqui, muda o time, muda aqui o time que está sendo observado. Beleza, então, e o código que eu fiz agora é exatamente igual ao que estava antes. Eu só tirei a criação dessa tabelinha de dentro do render table e joguei dentro de uma expressão reativa chamada dados time. E aí, qual que é a vantagem de fazer isso? Que agora eu posso usar essa mesma tabela aqui dentro do meu output texto. Muito bem. E aí, o que eu quero fazer aqui? Eu quero quebrar a coluna score, essa coluna score, que é o placar, em uma coluna de gols do mandante e gols do visitante. E aí tem uma função muito útil do tidyr, que é a separate
wider delin. Então você vai separar uma coluna em mais de uma coluna por um delimitador. E ele já vai separar essa coluna criando quantas colunas forem necessárias. Então vamos lá. Então aqui eu tenho que passar alguns argumentos, né? Vamos ver quais são. Calls e delin. O calls são as colunas que eu quero separar. Qual coluna que eu quero separar? Score. O delin é o delimitador. Então, é o que separa os valores que eu quero separar dentro dessa coluna. No nosso caso, é um X, né? Que é o X que aparece aqui para separar os gols dentro do placar. E eu vou precisar passar também os nomes das colunas que eu vou criar. E aí vai ser gols mandante, porque o primeiro valor dentro do placar é sempre o gol, número de gols do mandante, e gols do visitante. Vamos testar isso daqui com minha coluna com minha base de dados completa, só para a gente ver o que acontece. Vamos colocar um view para poder ver tudo. Então vejam que aqui agora eu tenho aquela coluna placar, ela desapareceu e virou essas duas colunas, gols mandante e gols visitantes. Então eu tenho agora essas duas colunas aqui. E agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso verificar se com esses dois valores, se o time que eu estou observando, ele ganhou o jogo ou não, ou seja, se ele fez mais gols que o adversário. E aí, eu tenho essa tarefa seria muito simples se o meu time observado fosse sempre mandante ou sempre visitante, mas como ele pode ser um ou outro, eu tenho que fazer um case when. Aí eu vou chamar de flag vitória, a coluna que vai me falar se o time ganhou ou não. E aí um case when. E aí eu vou verificar se a coluna home, né? Se o meu time é mandante, ou seja, se home é igual a input time, né? E o número de gols, né? Se o meu time é mandante, se o meu time é o mandante e o gols mandante é maior do que gols visitante, então meu time ganhou o jogo. Tá? Então, se o meu time é o mandante e o mandante fez mais gols que o visitante, então ele ganhou o jogo. Caso contrário, se o meu time é o visitante, então se o meu time é o visitante e gols visitante é maior do que gols mandante, então meu time também ganhou o jogo. Então aqui ou ele ganhou em casa ou ele ganhou fora. Se não, caso contrário, se nem isso aconteça, nem isso aconteça, então com certeza o meu time perdeu o jogo. Então, caso contrário, né, em qualquer outro, o que esse true aqui significa? Em qualquer outra possibilidade, eu vou retornar falso. Tá? Aqui é estranho, true e false, né? É uma anotação estranha, então se você está achando isso estranho, talvez seja melhor fazer essa flag como ganhou, ganhou e perdeu. Tá? Então, se isso aconteceu, o meu time ganhou. Se isso aconteceu, o meu time ganhou. Caso contrário, em qualquer outra possibilidade, então sempre true aqui, o meu time perdeu. Tá legal? Então eu vou, para ficar mais simples o código, eu ia criar como true ou false, mas eu vou criar como ganhou e perdeu para esse código aqui ficar mais legível, ficar um pouco mais intuitivo do que estava antes. Na verdade, antes não estava intuitivo, talvez agora esteja um pouquinho. E agora eu tenho essa coluna em que eu consigo contar quantas vitórias o meu time tem. Então eu vou chamar isso aqui de tabela. Na verdade, eu vou já colocar o dados time aqui, vou tirar essa linha.
E aí aqui eu posso criar o objeto número vitórias, que vai ser a soma dentro do tab flag vitória, né? Quantas vezes dentro dessa coluna aqui esse valor é igual a ganhou. Tá? Se eu tivesse feito com true ou false aqui, tudo que eu precisaria fazer seria isso. Mas como eu troquei aqui por um texto, aí eu tenho que ver quais desses valores é igual a ganhou, aí eu somo esses valores. O que é true vira 1, o que é false vira 0. Então eu vou somar o número de vitórias aqui. E aí eu posso fazer o meu texto, né? E aí, para ficar bonitinho, eu vou fazer um if else. Se o número de vitórias é igual a 0, eu vou devolver o time não ganhou nenhum jogo. Caso contrário, se o número de vitórias é igual a 1, o time venceu. Aí eu vou usar o glue aqui. Aqui na verdade nem precisa, né? Porque eu estou fixando igual a 1, então venceu um jogo. E a última possibilidade é qualquer outro caso, se for maior do que 1. E aí sim eu vou usar o glue. O time venceu o número de vitórias jogos. Então vejam que eu criei essa condição aqui apenas para colocar os jogos no plural, caso seja maior do que 1. Então, se for 0, é esse texto. Se for 1, é esse texto que é muito parecido com esse, só que o jogo aqui tem que estar no singular. E aí aqui, se for 2, 3, 4 ou 5, aqui fica no plural. Como está funcionando isso daqui? Bom, lógico, aqui eu preciso fazer a validação também. Então, se dados time não for nulo, então faça isso daqui. Então, eu vou fazer a validação, que é devolver um valor se o objeto principal aqui da minha conta não for nulo. Caso contrário de tudo isso, ele ver nulo também, igual a gente fez nos casos anteriores aqui da tabela e dos dados do select, né? Do dados time e do select que cria o select input do time. Vamos ver se eu não errei nada. Ah, errei alguma coisinha aqui, tá? Talvez tenha sido um typo. Vamos ver aqui. Número de vitórias não existe. Aqui eu chamei número vitórias. Vamos ver. Vitórias not found. Ah, desculpa. Aqui era para ser um assign e eu coloquei um igual por distração, tá? Então, vamos de novo. E agora sim, aparece aqui o texto. Então, um time venceu 3 jogos. Então, vamos ver se está certo, né? Então, aqui ele empatou, venceu esse. Então, 3 jogos. Vamos testar outro. O time venceu um jogo. Então, venceu esse. Esse aqui empatou, perdeu. Então, aparentemente, está certo. Vamos fazer o último teste. 3 jogos, venceu 1, 2 e 3. E aí a gente podia fazer algumas melhoras, né? Que é, por exemplo, talvez aqui, e eu acho que isso está no meu exemplo primeiro aqui, né? Colocar a data aqui. Então aqui a gente poderia colocar a data do jogo também. Aqui eu coloquei o texto um pouquinho diferente, mas tudo bem, né? Tanto não tem problema. Mas o que a gente poderia colocar aqui também é falar qual time é, né? Então aqui a gente poderia fazer, por exemplo, input time. Então, Atlético Paranaense venceu tantos jogos. Vai ficar igual, vai nos últimos 5. E a mesma coisa. Opa, esqueci de copiar aqui. Mesma coisa aqui. Então, Atlético Paranaense, por exemplo, venceu um jogo. E aqui, Atlético Paranaense não ganhou nenhum jogo. Vamos ver.
Atlético Paranaense venceu 3 jogos nos últimos 5. América venceu 3 jogos nos últimos 5 e assim por diante, né? Então, de temporada. Aqui faltou colocar o glue, né? Aqui não tinha o glue. Então ele não ia conseguir trocar o valor aqui pelo time. E aqui a gente pode deixar nos últimos 5 também, para ficar igual. Então, agora sim, está funcionando da maneira que devia. Agora que eu percebi que a data aqui, ela está vindo como um numérico. Vamos ver. Então a data, ela está vindo como um valor numérico. Vamos tentar entender por quê. Aqui ela vem com uma coluna de data mesmo. Então talvez aqui eu precise formatar essa coluna para transformar em caractere. Então, date, format, date, porcentagem D, barra porcentagem M, barra porcentagem Y. Então isso aqui vai dar a data no formato dia com 2 números, mês com 2 números e ano com 4 números. É isso aqui que esse formato está fazendo. Vamos ver se isso aqui resolve. Aí agora coloca a data certinha. Eu não sei exatamente por que aqui no table ela vira um número, sendo que aqui ela era uma coluna do tipo date. Talvez o render table não saiba lidar com a classe date. Então, nesse caso, a solução foi transformar a data em caractere. Uma última coisa que eu queria fazer aqui nesse exemplo é apresentar a função browser, que é uma função muito útil para encontrar erros dentro do Shine e também para entender como que o Shine funciona por trás das cortinas. Então, para que serve a função browser? Bom, a função browser, ela não é uma função do Shine, é uma função do RBase, então é uma função que vem já com R, tá? Então você pode usar fora do Shine sem problemas nenhum. E o que ela faz é travar a execução de alguma função, de algum código que está sendo executado e liberar o console para você fazer contas no instante em que a função browser foi chamada. Então imagina que você colocou o browser dentro de uma função e mandou rodar essa função. Aí o R vai rodar essa função internamente. Quando chegar na parte que tem um browser, ele vai pausar a execução e liberar o console para você digitar código como se você estivesse dentro do environment da função. Então você pode testar valores que estavam dentro da função e você não conseguia testar fora dela. E aí no Shine isso é muito útil, por quê? Porque todo o código que o Shine roda por trás, quando a gente está usando o aplicativo, ele acontece sem a gente conseguir testar, né? Porque ele está acontecendo lá automaticamente pela estrutura que o Shine montou no seu diagrama de reatividade. Então ele que sabe qual código ele vai executar e quando. E a gente não consegue testar exatamente esse código, principalmente quando a gente constrói o código aqui dentro do server, né? Em que ele está cheio de valores de input que eles só vão existir quando o Shine estiver em execução. Então, o browser aqui é útil nesse exemplo, principalmente para entender melhor por que a gente precisa fazer essas validações aqui. Então, se durante o exemplo não ficou muito claro, talvez agora ajude um pouco colocando o browser aqui dentro, tá? Então, eu vou colocar o browser aqui na geração do select team e vou rodar o app. O que vai acontecer? Vejam que ficou travado aqui. Então, ele abriu o app, mas não apareceu nada, né? Não apareceu nada aqui. Então, parece que o app congelou e não está funcionando. Mas, no fundo, o que está acontecendo é que a minha seção de R por trás pausou a execução do restante do código no momento que ela chegou aqui no browser. E aí eu consigo rodar código aqui no console. Então veja que aqui está funcionando o meu console. Como se eu estivesse aqui dentro do output do render UI, que gera o output select team dentro do server do meu aplicativo. Tá? Então eu estou agora dentro da execução do server do meu aplicativo. Tá? Estou dentro do Shine por trás das cortinas. Muito bem. E para que isso aqui é útil? Porque agora eu consigo testar, por exemplo, se o input
temporada ele existe ou não. Então vamos supor que eu não soubesse de tudo que a gente discutiu durante aqui o exemplo, a gente não soubesse que isso aqui por enquanto ainda é nulo e não entendesse por que estava dando aquele erro. A gente colocaria o browser aqui e testaria o que tem dentro de input temporada. E a gente vê que ele é nulo nesse momento, porque de fato, vejo que nesse momento aqui, onde o browser pausou a execução do código dentro do Shine, não existe o input temporada na tela. Ele ainda não existe. Ele só vai existir quando esse fluxo de reatividade aqui, que eu pausei, terminar e ele mandar todos os outputs aqui para a tela. Só que nesse momento inicial ele só vai conseguir calcular um output, que é justamente o input, o select, né? Select input de temporada que ele cria aqui, tá? Então vejo que nesse momento não existe um input temporada, não existe input time. Se ele tentar calcular isso daqui também, ele não vai conseguir. Não existe ainda dados time. É tudo nulo. E aí, beleza. Então testei, vi que tudo tá nulo. E como que eu faço para sair do browser? Aqui no RStudio, simplesmente clicando em continue, ele vai continuar a execução do código. Então ele vai sair aqui do browser. Ou você pode também usar o comando C. Aqui também é como se você tivesse dado continue. Tá legal? Aí vejo que ele entrou de novo aqui no browser. Por quê? Porque o fluxo de reatividade, o primeiro fluxo de reatividade terminou. Então apareceu aqui o select input de temporada, aqui na tela. Apareceu aqui. Então vejo que realmente terminou o primeiro fluxo. Ele jogou tudo que ele conseguiu na tela e começou outro porque justamente criou-se um novo input. Então a lista input mudou e gerou um novo fluxo de reatividade para rodar tudo que depende do input temporada. O que é que depende do input temporada? O select do time e o dados time. Então vejam que aqui agora o input temporada já existe e o input time ainda não, porque o input time vai ser criado agora. E aí eu continuo mais uma vez e de novo entro no browser. Por quê? Porque agora existe o input time. Agora existe o input time e ele gera um novo fluxo de reatividade que vai criar agora o dados time e vai criar, por consequência, o output tabela e o output texto. Tá? Então, o browser é uma ferramenta muito útil para você olhar o que está acontecendo dentro do Shine durante a execução do aplicativo. Eu utilizo bastante, principalmente para encontrar erros, porque às vezes, quando dá um erro, eu sei o que está errado pela mensagem de erro, ou percebo qual erro cometi aqui no código, se foi um typo, se foi um erro de sintaxe, mas às vezes dá erro em algum código que eu escrevo aqui e eu não sei o porquê que esse erro aconteceu. O que eu faço? Eu coloco o browser dentro da função render, por exemplo, e tento rodar o código para ver o que está dando erro. Porque vejo que aqui agora você consegue ficar rodando esse código aqui para ver o que sai. Né? Se tivesse algum erro aqui nesse código, eu poderia ir rodando ele assim para ver o que sai, porque, de novo, quando você coloca o browser, é como se você tivesse aqui dentro dessa função, rodando código, você já rodou tudo antes, tudo que tem aqui existe, você estivesse rodando esse código aqui dentro manualmente, tá? Você pode fazer isso nesse momento aqui que o browser está ativado. Então, guardem o browser aí na prateleira de vocês como uma ferramenta muito útil para encontrar erros dentro de um aplicativo Shine.